Professor, então, vamos para a primeira pergunta. Você citou mais no final do artigo a diferença entre o marketing social e a publicidade social de causa. E você focou mais na parte metodológica, né, da diferença deles. A gente queria saber se, além da metodologia, existem outras diferenças. O marketing social, ele é muito vinculado a ele é muito vinculado à publicidade social norte-americana, e essa publicidade social norte-americana começa na guerra para convocar a juventude para participar da guerra. E depois as empresas percebem, poxa, toda essa comunicação institucional que a gente fez, ela atrai de fato. Então, ela pode ser utilizada, essa dinâmica, essa metodologia, ela pode ser utilizada também para as empresas. Então, as empresas começaram a usar temáticas importantes para positivar a reputação da própria marca institucional. Então, a publicidade social norte-americana, ela cuida de causas apenas no tema. Os temas das campanhas são ligados à causa, mas não há, de fato, uma ocupação das empresas em dar um feedback real. Enquanto a campanha está no ar, a coisa está funcionando. Acabou, ela vai embora. Então, assim, e esse é o princípio do marketing social. Então, primeiro ponto, o que a publicidade social na vertente brasileira faz, que é o que a gente trabalha no LACOPES, que é o Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, se distancia teoricamente, metodologicamente, do marketing social. Logo, nós somos diferentes da publicidade social norte-americana. No artigo, você citou outros tipos de publicidade social também. Como é que eles foram definidos e tem como você dar uma aprofundada em cada um deles? A gente montou um mapa epistemológico, ou seja, uma fundamentação teórica para o que a gente está chamando de publicidade social, distanciada do marketing social. Uma publicidade social dentro de uma realidade brasileira, dentro de uma desigualdade. E dentro de um cenário de desigualdade, de um cenário bem brasileiro, né? Mas dentro de uma realidade mesmo sociocultural, uma realidade política, uma realidade econômica brasileira. E não dá para pegar, por exemplo, uma definição de publicidade social dos Estados Unidos e aplicar aqui. O Barbero tem uma frase dessa também que eu amo, que ele diz assim, eu não posso torturar o objeto para que ele caiba no modelo. Então, a gente tem que recriar um modelo. E isso dá muito trabalho. Então, assim, dentro dessa publicidade social, a gente pensou em 5 tipificações. Publicidade social comunitária, que é dentro da comunidade, é de dentro da comunidade, para a comunidade, feita pela e com a comunidade. A afirmativa, que é muito parecida com a comunitária, mas ela se expande. Ela parte da comunidade, de territórios marginalizados, e através das tecnologias digitais ela se expande. Isso é uma publicidade afirmativa. Inspira outros projetos também. A publicidade social de interesse público, que é uma publicidade bem teórica, em que a gente fica de olho no que o governo federal está investindo, onde o governo federal está investindo nosso dinheiro, e a gente rebate com um tipo de publicidade de interesse público. Eles chamam de publicidade de utilidade pública. Nós chamamos de publicidade social de interesse público. Porque quem define o que é útil é o governo federal. No nosso caso, quem define o que é de interesse é a própria sociedade civil. Temos a publicidade transversal, que também implica em verbas de empresas, né? Então, assim, muitas vezes a empresa lançou um edital. Você concorre ao edital, entra aquela verba. Existe uma transversalidade entre poder público, iniciativa privada, sociedade civil e universidade. Então, é como se a universidade fizesse, com aquela verba privada, dentro dos parâmetros da comunicação pública, um projeto social de publicidade para uma determinada causa local, uma determinada localidade e tal.
E, por fim, a publicidade social de causa, que é muito alinhada com os movimentos sociais e com as determinações das grandes instituições internacionais, que é a OMS, que é a ONU e por aí vai. A gente também ficou curioso para saber se existe uma metodologia mais eficiente para produzir e desenvolver publicidade social, e se existe, qual seria ela? Metodologicamente, a gente vai ao local, a gente conversa, ouve, fala, dialoga, entende, confirma se entendeu. Se a gente realmente entendeu o que precisa, a gente vê se tem como contribuir. Se tiver como contribuir, a gente oferece, mostra, se organiza. Quando nós não temos condições de fazer sozinhos, nós fazemos parcerias com ONGs. E aí nós vamos tentar fazer o trabalho. No que a gente fez o trabalho, realizou o trabalho, ao longo do trabalho, muitos ajustes precisam ser feitos, porque as pessoas precisam estar estimuladas, como aconteceu agora com esse projeto novo do Itaboraí das Artes, que é uma publicidade social transversal, mas que é baseada numa causa também. E aí a gente começou a desenvolver o projeto, o site está no ar. Parou? Terminou o projeto? Não, mas é uma primeira etapa. Então, assim, a relação dialógica ela é fundamental. Fazer com que a sociedade civil entenda aquela causa como se fosse dela é fundamental. Estimular a participação de todos que estão envolvidos no projeto e dos seus entornos, fundamental. E, além disso, depois a gente tenta refletir o que fez. O laboratório é para isso, a gente testar metodologias e depois refletir sobre o que a gente fez e tentar dividir o que a gente fez a partir da publicação de artigos científicos. Eu só vou tentar entender como eu posso, se o que eu faço tem algo a contribuir com ele. Bom, como eu posso contribuir em alguma medida com essa minimização? Eu acho que é isso. Esse que é o grande papel, dar visibilidade à questão do outro, envolver a sociedade civil na questão do outro como se essa questão fosse da própria sociedade. É essa a nossa pesquisa. Resumidamente, é essa. A gente achou a história do Osmani Taim muito inspiradora e a gente queria saber, do seu ponto de vista, qual é o papel da publicidade social nesse caso, dos refugiados, dos imigrantes, nesse contexto. Uma das entrevistas do Tian, do Osmani, Tian é a mãe dele, né? Mas do Osmani, eu perguntei, você acha que a publicidade contribuiu, a publicidade social de causa contribuiu para o seu negócio, para a sua chegada, para a sua estabilidade? E aí ele disse, foi fundamental. Ele ainda com aquele sotaque francês forte, ele diz assim, a publicidade social da minha causa, a publicidade social feita para a minha causa, foi o que botou meu negócio para frente. Eu precisei da publicidade. Então, ele falou, quando eu cheguei, eu fui para Paris Caritas, que me acolheu e me deu a noção de documentação, de direito, os primeiros passos para eu começar. Eu disse o que eu sabia fazer e eles começaram a fazer publicidade do que eu tinha a oferecer. E daí ele perguntou, e aí você chega, o primeiro ponto, você tem que definir o seu status no país que você chega, aqui, né? Pelo menos. E aí ele diz, você é refugiado? É imigrante? É expatriado? E na época eu falei, mas o expatriado, como é que é a coisa do expatriado? O expatriado é aquele que vem, assim, o grande executivo, que vem com a sua família, que fica aqui com tudo pago e depois volta. Não é uma coisa que está refugiado. O refugiado ele vem por questões políticas, por outras questões. Ele precisa dessa ajuda. Ele precisa desse acolhimento. Ele precisa saber qual vai ser a documentação dele, onde ele tira. Tem direito à carteira de trabalho? Não tem direito à carteira de trabalho? E eu falei, como é que é a diferença entre o refugiado e o imigrante? Ele é você que diz. Se você veio como refugiado, você tem que dizer, eu vim como refugiado, eu não posso voltar para o meu país. Se eu vim como imigrante, eu vou dizer para eles, eu estou aqui como imigrante, eu quero tentar a minha vida aqui.
Eu preciso, que o meu país está passando por muita dificuldade. E a última pergunta, qual foi a sua inspiração, sua motivação para escrever esse artigo? Porque ele realmente é de muita relevância, né, no cenário atual e poucas pessoas estão falando disso. Então a gente queria saber o que te motivou. O que me moveu a fazer esse trabalho? Primeiro foi a causa. A causa do trabalho. O que vai acontecer com essas pessoas? Isso é problema nosso. Eu preciso entender quem são essas pessoas. Eu preciso... Não é possível passar ao largo. Porque as pessoas existem. Elas estão ali. E é uma comunidade. Hoje em dia, eles já estão se institucionalizando. Existe uma associação. O Usmani é incrível. Essa causa, eu usei assim um caminho, né? Eu precisei pensar assim, como é que eu vou falar dessa causa? Então, eu me inspirei muito neles, eu procurei usar um caminho que me facilitasse entender a causa do deslocamento humano. Então, a causa é do deslocamento humano que vai aumentar. Então, assim, existem muitas causas. Existem todos esses tipos de publicidade, mas dentro da publicidade de causa, por exemplo, e quando você se alinha aos movimentos sociais, as causas estão ali. Não é uma coisa que você vai criar a causa. Você vai até o movimento social, se alinha com o movimento social, ouve o que o movimento social tem a dizer e vê se você tem condições de criar algo de maneira coletiva. É só assim. Senão você está fazendo uma publicidade social norte-americana, que é uma publicidade social, mas é outra. Você vai pegar um tema e vai alinhar o refrigerante que você está vendendo. Acabou a campanha, acabou o tema, acabou, não se fala mais nisso. Né? Então, assim, são propostas diferentes.